Olá, seja muito bem-vindo ao último vídeo do módulo de terapia cognitivo-comportamental. E agora, a gente vai um pouquinho de polêmica, tá? Vamos de regressão na terapia cognitivo-comportamental? Sim, a terapia cognitivo-comportamental lida com a regressão. Não com esse nome, tá? Mas sim, lida com isso. E ela orienta que o próprio paciente faça a sua regressão. Só que aqui você está fazendo o paciente reaprender com as suas memórias, né? Com aquelas memórias que a gente sabe que não são reais, na maioria das vezes não são reais, mas o que a gente vai. A nomenclatura aqui é reestruturação do significado de memórias precoces por meio de técnicas experimentais. Ou uma regressão. Eu não sou a favor de fazer regressão, eu acho que não precisa fazer regressão, tá? Mas já utilizei em alguns casos, o cliente quer isso, o paciente quer isso, a gente faz sem problema nenhum. E aqui na terapia cognitivo-comportamental, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente orientar que o teu paciente, depois de ter feito a terapia, boa parte da terapia, depois que ele estiver bem estruturado, aplicamos ferramentas de controle de ansiedade para ele melhorar, para ele lidar, ele já está lidando melhor com os problemas, dormindo melhor. Aí aqui nós vamos fazer essa regressão com ele, se for necessário, se ele quiser e você achar necessário. Aqui nós vamos novamente usar o João. O João teve problemas na infância, na adolescência, e aqui nós vamos simplesmente pedir para ele imaginar, ele naquela idade, naquela época. João, naquela situação, hoje, o João de hoje, com 35 anos, o que o João diria para o João de 12 anos diante daquela situação? É uma regressão. Aqui na regressão, o que a gente vai fazer? A gente vai botar a pessoa para aquela situação, para acolher a criança, ou aquele adolescente, ou até mesmo adulto. A gente vai mandar a pessoa visitar aquela cena E vai fazer ela acolher ele mesmo enquanto ele estava lá naquela situação. confortar aquela criança, acalmar aquela criança. E aqui, na reestruturação das memórias precoces, exatamente a mesma coisa. A gente vai fazer isso, tá? Então, mais uma vez, a hipnose casa muito bem aqui. Você colocou a pessoa em transe, mandou ela voltar para essa situação delicada, essa situação que incomoda ela. O que você vai fazer? Ah, o João se viu numa crise de ansiedade. João, vá lá e se abrace. Se acolha, João. Vá lá e abrace você mesmo, se acolha, para que você possa se acalmar, se ajude a se acalmar, se ajude a controlar aquela ansiedade. Isso. Fale para o João que vai ficar tudo bem. E agora, João, pergunte para ele o que está acontecendo com ele lá. Pergunte para o João que está ali o que está acontecendo. Ótimo, João. Agora, lembra do questionamento socrático, João? Pergunte para ele o que ele pode fazer. E você pode orientar que a pessoa mesmo faça terapia com ela. Ou não, ou você pode conduzir. É indiferente. As ferramentas que a gente viu até agora, você pode fazer com que essa pessoa volte e ensine essas ferramentas para ela mesma no passado, naquela lembrança. Ou você pode, você mesmo conduzir isso. E basicamente o que você está fazendo é uma regressão. Você não está mudando, você não está ressignificando aquela cena, você não está mudando o significado dela. Não. Aqui você já tem um paciente com uma estrutura para voltar e conseguir entender aquela cena de uma forma melhor. Eu não faço isso numa primeira sessão, tá? Eu não faço regressão numa primeira sessão. Até faço numa situação como essa, mas eu não faço para ela reviver uma cena, revisitar uma cena muito traumática. Se for uma crise de ansiedade, até posso fazer isso na primeira sessão, para voltar o João lá para aquela situação onde ele teve crise de ansiedade. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que foi reprovada num TCC e se sentiu abandonada pelo professor, se sentiu julgada, e abandonou a faculdade, nunca mais voltou lá para entregar o seu TCC. Eu faço essa pessoa se ver falando, voltando para aquela cena, acolhendo ela mesma enquanto ela estava lá tendo uma ansiedade, uma crise de ansiedade, com muitos medos, e depois eu faço ela se ver no púlpito, falando para aquelas pessoas que ela sentiu que julgaram ela, para aquelas pessoas que abandonaram, para aquele professor que não orientou corretamente, tá? Eu faço ela se ver falando para aquelas pessoas o que está entalado, o que está engasgado. Não com raiva, não com ódio, mas ele já veio, já acalmou, já ensinou que as pessoas fazem aquilo que elas têm, elas dão aquilo que elas têm, não é por mal, não é por mal, às vezes é com a melhor das intenções, às vezes não, mas as pessoas apenas fazem aquilo que elas podem fazer, e que as pessoas, se elas quiserem evoluir, elas vão evoluir, mas se elas não quiserem, você não pode deixar que isso interfira na sua qualidade de vida. Então você estrutura a pessoa, faz ela voltar naquela cena,
e falar o que precisa ser falado, porque a emoção que ela vai sentir, a emoção no corpo, é como se aquilo estivesse acontecendo realmente. Então, a TCC, ela foca no aqui para frente. Mas, quando a pessoa está bem estruturada, a gente pode voltar e olhar os traumas do passado. É necessário? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não. Porque ao ensinar esse aprendizado, ao ensinar a lidar com os problemas daqui para frente, aquilo que aconteceu lá atrás já não incomoda mais tanto, já não impede mais ela ter uma vida funcional. Mas a gente pode usar a teatralização, hipnotizar ela, botar ela em transe, fazer ela voltar lá atrás para que ela modifique aquela cena, não para que ela lembre dela diferente, mas que ela se acolha lá, para que ela mesma volte e se acolha e acabe se ajudando lá atrás e vendo quanto ela evoluiu agora. Depois você pode trazer essas duas pessoas para agora, o João de agora e o João de 10 anos atrás, traz ele para agora, os dois juntos, e pode mandar os dois para o futuro, 10 anos do futuro, onde eles vão encontrar o João de 10 anos do futuro, que teve muitos problemas muito mais difíceis, que pareciam intransponíveis, mas foi muito mais fácil de resolver, porque eles vieram tendo uma construção de aprendizado. E agora, lá na frente, problemas muito maiores são muito fáceis de resolver. Muito mais fáceis do que aqueles problemas que tinham até agora, que são muito pequenos perto dos que virão. Mas isso não faz diferença, porque lá na frente, eles vão ter cada vez mais estrutura emocional, vão ter cada vez mais recursos para resolver os problemas. Então, você pode juntar o João de agora, o João de 10 anos atrás, o João de 10 anos à frente. A gente fez uma regressão, a gente fez uma ponte ao futuro, e tudo isso a terapia cognitivo-comportamental atende, tá? E aqui a gente está usando a terapia cognitivo-comportamental com a hipnose para fazer uma regressão, para fazer o João aplicar o questionamento socrático lá com ele, para fazer o João se acolher lá atrás, para fazer o João ensinar para ele mesmo o que ele precisa fazer lá atrás, para que ele modifique a forma como ele vê os problemas, e aí a gente vai levar eles lá para frente para ver como eles ficaram ainda muito mais estruturados, muito mais fortes lá na frente, tá? Não vou falar muito sobre regressão. Todo mundo que faz hipnose, a primeira coisa que ensinam pra gente é a regressão, né? A primeira coisa que a gente aprende ao estudar hipnose é a regressão. Então, só dizendo que assim, ó, a regressão cabe na terapia, não recomendo que se faça, pelo menos não no início, tá? Se quiser fazer, depois que o paciente estiver preparado, para que ele mesmo volte e faça terapia com ele mesmo lá atrás. Ok? Então, é isso. Terminando agora o módulo de terapia cognitivo-comportamental. E agora a gente vai para frente, vamos para o módulo de neurociência.